Dando continuidade com a nossa aula do dia de hoje, agora nós iremos para a disciplina de História, tá? Vocês vão abrir o livro na página 36, onde nós iremos falar sobre o crescimento urbano. O crescimento urbano, nós vamos conhecer o processo de urbanização decorrente da instalação das indústrias e dos demais serviços prestados aos seus trabalhadores, né? Os serviços que eram prestados aos trabalhadores nas grandes cidades. Né? E vamos ver também as transformações urbanísticas. E o que são as transformações urbanísticas? São as mudanças ocorridas nas cidades para melhorar a qualidade de vida nesses espaços, tá? Então, o crescimento urbano. Mãe, já que as indústrias atraíram mais trabalhadores, as cidades devem ter ficado cada vez maiores. Sim, Urbano, as cidades cresceram por causa da chegada de novas pessoas e pela necessidade de transformações urbanísticas. Como assim transformações urbanísticas? A pergunta de Rui fez o Urbano interessar-se pelo assunto e aprender um pouco mais. Questão 4. Você saberia dizer o que significa a expressão transformação urbanística? Quais tipos de mudança ela traz para a cidade? Na página 37, Lúcia mostrou ao Urbano uma foto tirada há muito tempo de uma vila operária. Ela contou que, com a presença das indústrias nas grandes cidades, foi necessário construir vilas para abrigar os operários das fábricas. Além da construção de vilas operárias, outras transformações ocorreram nas cidades a partir do início do século XX. Os governos de cada estado queriam modernizar suas cidades. Por isso, eles organizaram transformações urbanísticas, ou seja, mudanças na paisagem da cidade para melhor atender a população do lugar. Grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo começaram a passar por uma grande urbanização a fim de que seus centros urbanos ficassem parecidos com as cidades europeias da época, principalmente Paris, considerada a cidade mais moderna do início do século XX. Foi assim que algumas mudanças foram feitas, como ruas pequenas que deram espaço a grandes avenidas, a energia elétrica que passou a iluminar as ruas e também possibilitou a instalação dos bondes elétricos, tá? Aí nós estamos vendo aqui, né, nessa imagem, a rua 15 de novembro em São Paulo. Observa-se um intenso movimento de pedestres e a transformação da rua de maior e mais fino comércio da capital, tá? Além disso, a modernização dos centros urbanos também contou com incentivo à instalação de estabelecimentos culturais, como livrarias, teatros e cinemas, que atenderiam à necessidade de lazer da população local. 5. Você considera essa modernização nos centros urbanos das grandes cidades algo importante na época? Por quê? Em muitas das cidades que foram modernizadas, as mudanças nas paisagens não significaram melhores condições de vida para boa parte das pessoas. Na verdade, as transformações acabaram levando a população mais pobre, que geralmente vivia em cortiços, a viver em lugares mais afastados do centro, nos chamados bairros periféricos ou em morros, dando origem às favelas. Os cortiços eram as casas que serviam de habitação coletiva para a população que era pobre. Né? E os bairros periféricos são bairros que ficavam em volta do centro, nos quais reside a população menos favorecida. Aí nós estamos vendo essas imagens, né? Essa imagem, desculpa, que grande parte da população do início do século XX vivia em habitações como essas, conhecidas como cortiços. A gente consegue ver os cortiços em novelas de épocas, né? Em filmes mais antigos. Os bairros periféricos tornaram-se espaços onde passaram a viver muitos migrantes que buscavam a vida das grandes cidades. Nesses lugares, o custo de vida era mais baixo, possibilitando o acesso a uma moradia e a serviços mais baratos. Contudo, era comum os moradores dos bairros periféricos levarem muito tempo para se deslocar até os centros das cidades. Urbano pensou no assunto e fez uma pergunta à sua mãe. Aí, página 39. E por falar nisso, exclusão e segregação social no Brasil. A modernização chegou apenas nos centros das cidades ou os bairros periféricos também foram modernizados? Essa é uma boa pergunta, Urbano. Que tal pensarmos na sociedade atual para analisarmos juntos essa questão? Para tratar do assunto com o filho, Lúcia procurou 2 imagens no celular e apresentou-as a ele. Veja abaixo, aí nós estamos vendo o Morro da Providência, na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX,
E estamos vendo a favela da Rocinha na cidade do Rio de Janeiro no século XX, tá? Observando as fotos acima, como você responderia a pergunta de Urbano? 2. Atualmente você vê no Brasil moradias como as da segunda imagem, onde elas estão localizadas. Lúcia explicou ao filho que a modernização se concentrou nas áreas centrais das cidades e nos bairros onde estavam as pessoas mais ricas. Com isso, a população pobre foi obrigada a morar em bairros mais distantes, ou em áreas com falta de serviços essenciais, conhecidas como periferias. Essa situação ampliou-se com o tempo e surgiram cada vez mais áreas da periferia. 3. Na sua opinião, o que faz com que as pessoas vivam em áreas precárias e sem serviços essenciais para atendê-las? 4. Quais mudanças você proporia se fosse realizada uma nova urbanização que atendesse às áreas da periferia? Urbano entendeu muitas coisas sobre as transformações pelas quais as cidades passaram para que pudessem se modernizar, mas ele ainda tinha uma dúvida. As cidades de hoje são fruto apenas das transformações do início do século XX? Assim como Urbano, você descobrirá isso a seguir, ou seja, no próximo assunto nós iremos descobrir, certo? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã. Beijos!